E aí, meu amigo, e aí, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho, voltando aqui aos trabalhos. Sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas, que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Neste vídeo nós vamos tratar de um assunto importantíssimo: Auxílio Brasil Permanente, ou seja, Auxílio Brasil com o valor de R$400. Para sempre seria o valor médio, o valor mínimo de R$400 do Auxílio Brasil? Como assim? Pois é, meu amigo e minha amiga, se você deseja conferir tudo sobre o Auxílio Brasil, se será R$400 para sempre, se será esse valor permanente, você tem que assistir este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrita, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perde tempo não. Se inscreve logo em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, em todos os grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, para que outras pessoas também saibam da real situação. E também já deixa aquele like maroto para ajudar o nosso canal. E lembrando, se desejarem nos seguir no nosso novo canal, Canal Notícia Rápida, onde trata de todos os benefícios pagos pelo INSS. É esse aqui que está ao lado e é o primeiro link da descrição. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Várias pessoas têm me feito a seguinte pergunta: Dr. Jefferson, que história é essa que o Auxílio Brasil vai ser um auxílio permanente? Já começou a valer? Todo mundo vai receber para sempre R$400? Calma aí, pessoal. Calma aí que não é bem assim que funciona não, tá? Primeiramente, vamos ver a matéria que foi publicada oficialmente no site da Câmara dos Deputados. Vejam aí ao lado o que diz o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lira diz o seguinte: Lira apoia transformação do Auxílio Brasil em programa permanente. Mas vejam o que diz lá embaixo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que apoia a transformação do Auxílio Brasil em um programa permanente. A mudança foi aprovada na quinta-feira, dia 2, pelo Senado Federal, durante a votação da PEC dos precatórios, que volta para análise na Câmara dos Deputados. E continua a matéria, veja aqui abaixo. Ele lembrou que a Câmara dos Deputados não só tornou o programa permanente por causa da falta de fonte orçamentária, que viria da reforma do imposto de renda, o projeto de lei número 2337/2021, ainda em votação no Senado Federal. E o próprio presidente da Câmara disse o seguinte, abre aspas: como não votou o imposto de renda, não tem fonte orçamentária para criar o programa fixo e temos o temporário, ou seja, o Auxílio Brasil no valor de R$400 até dezembro de 2022. Se o Senado decidir na PEC dos precatórios que o auxílio será permanente e apontar a fonte de custeio, a Câmara votará tranquilamente. Ou seja, o que foi que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou? Olha, eu concordo que o Auxílio Brasil seja ali um valor de R$400 permanente, que seja para sempre. Porém, o Senado Federal tem que indicar de onde virá os valores. E se ele indicar de onde virá os valores, a Câmara dos Deputados não tem nenhum problema em aprovar o Auxílio Brasil com valor permanente. Isso foi o que o próprio deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou. Agora vejam o que foi publicado no Senado Federal, a matéria oficial diretamente do Senado do Federal. Vejam só. Senado Federal aprova a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. E diz o seguinte: o Senado aprovou a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. A medida provisória está dizendo ali número 1061. O benefício vai substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial. O Congresso elevou as linhas de extrema pobreza e de pobreza
e o que inclui mais famílias no programa. Ficará a critério do Executivo, no entanto, decidir os valores, se os valores cabem no orçamento. O valor médio do Auxílio Brasil pode chegar a R$ 400 nas contas do governo federal. Aí você deve estar se perguntando, mas Jefferson, será que realmente vai ser os R$ 400? A princípio, pessoal, o que nós temos é o seguinte, será R$ 400 até dezembro de 2022. Vejam só um pouco da discussão que houve lá no Senado Federal. Olha aí ao lado. O senador, durante as discussões no plenário, o senador Randolph Rodrigues levantou dúvidas sobre como que ficaria o programa do Auxílio Brasil depois de 2022. Ele diz o seguinte, o artigo 6º torna permanente o programa social, incorpora ao texto constitucional o princípio da renda básica, elogiou Randolph. E ele diz, abre aspas, o que me preocupa é que no artigo 4º, abre-se a margem necessária para o pagamento do Auxílio Brasil. A dúvida é, abre margem no exercício fiscal de 2022. Como ficam os anos que virão, os anos posteriores a 2022? Qual a margem fiscal para esses anos? Então, o senador Randolph disse o seguinte, olha governo federal, olha senador representante do governo federal, beleza, vocês querem aprovar o Auxílio Brasil com o valor de R$ 400? Nós concordamos. Agora, depois de 2022, como que ficará esse Auxílio Brasil? As pessoas voltarão a receber aquele valor pequeno? Como assim? Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Aí vejam só o que o líder do governo federal respondeu, o senador Bezerra. Em resposta, Bezerra afirmou que outro trecho da PEC dos precatórios determina que toda folga de recursos abertas nos próximos anos será direcionada para o pagamento do Auxílio Brasil. E para outras despesas sociais, ele diz o seguinte, abre aspas, estamos resolvendo o problema de 2022 e estamos também dizendo que nos anos seguintes, após 2022, qualquer adição do valor para pagamento do Auxílio Brasil precisará atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, meu amigo e minha amiga, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. O Auxílio Brasil permanente é uma ideia do Senado Federal, que eles colocaram nessa modificação da PEC dos precatórios, que vai ser decidida lá na Câmara dos Deputados agora. Como vocês sabem, a PEC dos precatórios foi aprovada primeiramente na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal. O Senado Federal fez algumas modificações, dentre elas foi essa que eu falei para vocês, tornar o Auxílio Brasil permanente. Então voltou para a Câmara dos Deputados. E os deputados disseram o seguinte, olha, beleza, nós também concordamos que o Auxílio Brasil seja pago com o valor de R$ 400 permanente. Só que, para que isso venha a acontecer, eu quero que os senadores nos digam de onde vai vir o dinheiro. Os senadores querem o valor de R$ 400 permanente, mas eles não disseram de onde viria o dinheiro. Aí, o senador Bezerra, que é o representante do governo federal, ele disse o seguinte, olha, o valor do Auxílio Brasil, a princípio, vai ser de R$ 400 até dezembro de 2022. Só que nos outros anos, passando de 2022, se por um acaso tiver ali valor dentro do teto de gastos para o governo federal sem nenhum problema vai aumentar esses valores, se tiver espaço no teto de gastos. Isso que foi debatido entre os senadores. Agora, quem vai decidir se o Auxílio Brasil terá um valor de R$ 400 durando aí até quando durar o Auxílio Brasil, ou seja, os R$ 400 permanente, vai ser os deputados federais. Só que para que isso se torne verídico, para que isso se torne permanente os R$ 400, aí teria que mostrar, o governo federal, os senadores em especial, teria que mostrar da onde viria esses valores. Então,
O que os deputados federais irão fazer, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira? Ele vai liberar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 até dezembro de 2022. Isso é o que vai acontecer. E em relação a tornar o Auxílio Brasil permanente, ele vai fazer o seguinte: ele vai deixar para realizar essa votação depois. Isso mesmo, ele vai fatiar a PEC dos precatórios, só que nesse fatiamento ele vai aprovar logo o valor de R$ 400 a partir de dezembro até dezembro de 2022 e um suposto Auxílio Brasil permanente. Só em 2022 será discutida essa situação. Então, entenderam aí? A princípio, nós teremos o Auxílio Brasil de R$ 400 até dezembro de 2022. E o Auxílio Brasil permanente será ainda discutido no ano que vem. Eu vou deixar um pequeno trecho do próprio deputado federal Arthur Lira, o presidente do Senado Federal, ele explicando isso aí, que vai aprovar algumas coisas, em especial o Auxílio Brasil, e de R$ 400 até dezembro de 2022, e outras mudanças vai discutir no decorrer do ano de 2022. Vai ser o verdadeiro fatiamento da PEC dos precatórios. Então, a PEC dos precatórios deve ser votada o mais rápido possível já na próxima semana. Eu acredito que segunda ou terça-feira já deve ser votada lá na Câmara dos Deputados. Beleza? Tranquilíssimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueçam de ativar o sininho de notificação. Fique agora com um pequeno trecho do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falando a respeito deste fatiamento. Valeu, falou e fui! O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se reunir com deputados e assessores para estudar o texto da PEC dos precatórios aprovado pelo Senado Federal. Os senadores aprovaram a PEC com várias modificações, entre elas a inclusão na Constituição Federal de um dispositivo que assegura a todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social direito a uma renda básica familiar. Arthur Lira disse que o texto da PEC que for convergente ao que foi aprovado na Câmara será colocado para ser votado quanto antes no plenário, mas modificações substanciais terão que passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Qualquer alteração muito substancial, nós não temos a condição legislativa de trazer para o plenário. Então nós vamos ver o texto comum das duas casas. Esse texto comum deve ser promulgado pelas duas mesas e o que sobrar do texto comum terá que ir para a CCJ, terá que ter admissibilidade, terá que ir para a comissão especial para voltar ao plenário por duas votações. Esse é o trâmite do regimento da Câmara dos Deputados, que é um pouco diferente do regimento do Senado Federal. Então, o máximo esforço possível para que o texto comum das duas casas seja promulgado o mais rapidamente possível, para permitir que mais de 20 milhões de famílias brasileiras recebam auxílio, para permitir que o orçamento do governo federal não seja totalmente utilizado pelos precatórios no ano de 22.